Hoje, a primeira leitura não é muito fácil de ser compreendida. O pedido que Moisés apresenta para Deus do povo parece até um pouco estranho, né? Prestaram atenção no que eles pedem? Não quero mais escutar a voz do meu Senhor, meu Deus, nem ver este grande fogo para não acabar morrendo. Não é um pedido estranho? Nós que sempre pedimos, né, para ouvir o Senhor, compreender a sua voz, diferenciar a sua voz de tantas outras vozes que falam com a gente no nosso coração, de tanta coisa que quer inclusive substituir a voz de Deus na nossa vida. E aqui eles pedem para não ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque na verdade o povo estava com medo da grande divindade que é a presença de Deus entre nós. A divindade de Deus, ela é tamanha, ela é tão grande, que se ela se apresenta assim, de repente, ao improviso, o que acontece? Aquilo que eles dizem aqui, para não acabar morrendo. Nós somos assimilados pela divindade de Deus. Nós somos seres contingentes, frágeis, estamos peregrinando aqui nesta terra, não é isso? Se Deus se apresenta assim diante de nós, automaticamente nós passamos para a presença da divindade dele. Por isso que o povo fica com medo. O povo reconhece que aqueles sinais que são manifestados, que se apresentam na montanha, no Horebe, quando Moisés vai falar com Deus, a montanha pega fogo, aparecem ventos fortes, tempestades, etc., é a presença da divindade de Deus. E aí Moisés apresenta essa preocupação para Deus, e Deus diz: tudo bem, então eu vou mandar um profeta para falar em meu nome e para vir falar comigo sobre as necessidades do povo. Assim se institui então a mediação entre Deus e o seu povo. E a religião, ela significa justamente isso, né? Uma ligação que a gente tem com Deus através de mediações visíveis que nos ajudam a nos encontrar com a divindade desse Deus que tanto nos ama, mas que é invisível. Então, se nós paramos para pensar, né, hoje em dia, os santos sacramentos que a gente tem, sobretudo a celebração da Santa Eucaristia, é a grande mediação, na qual o próprio Deus se faz presente no pão e no vinho, em espécies visíveis que nos ajudam a nos encontrarmos com o Deus que é invisível. No Antigo Testamento nós já tínhamos algumas mediações, né? Fala, por exemplo, o livro do Gênesis, dos patriarcas, de Abraão, sobretudo, o pai da fé. No livro do Êxodo, Moisés, que foi o grande profeta, depois todos os profetas do Antigo Testamento, até chegar no Novo Testamento, e nós temos o profeta por excelência. Quem que é esse profeta por excelência? Quem? João Batista? Não, Jesus, né? João Batista é também um grande profeta, mas é Jesus o profeta por excelência. Por quê? Porque ele fala, como diz o Evangelho, com autoridade. Ele é a própria presença de Deus entre nós, que assumiu a nossa humanidade. Aí Jesus une o humano e o divino. Tem até uma música bonita, que vem de uma frase, né? Acho que é dos padres da igreja, que diz assim, que Jesus é o rosto divino do homem e o rosto humano de Deus. Justamente por isso, porque daí ele realiza a união entre o divino e o humano e nos possibilita já aqui a participação na divindade de Deus. É algo maravilhoso, gente. A nossa fé nos dá assim uma possibilidade tão grande da gente ter o próprio Deus entre nós, o Deus conosco, por isso que a gente chama Jesus de Emanuel também, e além disso poder comungar desse Deus. Depois todos os outros sacramentos, né? O batismo, que nos faz já participarmos da vida íntima da Santíssima Trindade, o sacramento da Crisma, que nos dá a força do Espírito Santo e nos torna testemunhas
para anunciarmos a todo mundo a alegria que é ter tido o encontro com Cristo, o sacramento do matrimônio. Um ajuda o outro no seu seguimento de Jesus, um é suporte ao outro, ama o outro como Cristo ama a sua igreja. A unção dos enfermos que nos acompanha quando estamos doentes, né? Ou já também no fim da nossa peregrinação aqui nessa terra, e nos ajuda a nos prepararmos para o encontro definitivo nosso com Deus. Os sacramentos são as mediações mais visíveis, concretas, que nos ajudam no nosso encontro com Deus. O Evangelho de hoje nos mostra uma cena muito interessante. Por quê? Porque ela acontece na sinagoga. Jesus estava ali ensinando com autoridade, rezando também, e tinha um homem possuído por um espírito mau. E ele estava ali também na sinagoga, participando, rezando. Até interessante, o padre Mário Sartori, que é conhecido, né, faz umas homilias boas. Ele fala assim, ele não estava lá fora, né? Ele estava dentro da comunidade. Às vezes a gente olha essas coisas tristes que acontecem na igreja, né? E aí a gente já quer, tá bom, né? A igreja é pecadora, a gente desanima, não quer mais participar da missa, mas olha aqui, ele estava lá dentro da sinagoga. É a presença de Jesus que transforma a vida desse homem. Não é o testemunho dos doutores da lei, é a presença de Jesus. São essas mediações que trazem Jesus entre nós, que fazem a diferença na nossa vida. Então às vezes a gente conhece, olha, mas é ministro, né? É catequista e está agindo assim. Não vou mais participar da igreja. Mas não é por isso. Ele também precisa ter um encontro que transforme a sua vida também com Jesus. Então são as mediações, essas que tornam visível o invisível, a presença de Deus entre nós. Por que eu comecei falando hoje na nossa missa sobre o projeto de Deus? Porque aí no Evangelho a gente entende qual que é o projeto de Deus para nós. Deus quer nos libertar de todo mal, de todo pecado, de tudo aquilo que não nos deixa viver a liberdade que vem dele. E aí é bonito que Jesus fala com autoridade, liberta esse homem e lhe dá a paz e a serenidade de coração. É isso que deve acontecer conosco também. Quando ouvimos a palavra de Jesus, lemos, rezamos com o Santo Evangelho, participamos das celebrações, dos sacramentos, sobretudo da Eucaristia, encontrarmos Jesus Cristo e ouvirmos a sua palavra de autoridade, que nos liberta de todo o pecado e que renova o projeto de amor de Deus por nós. E aí nós entendemos também a segunda leitura, que São Paulo diz assim, né, que quem ainda não se casou tem que viver a santidade de corpo e de espírito, ser solícito pelas coisas de Deus, porque é assim que nós vivemos o projeto de Deus, que Deus tem por nós, para nós. E aí é muito bonito, né, essa exigência que ele faz, no contexto que ele faz, porque a comunidade de Corinto era uma cidade muito grande, ela estava dentro de uma cidade muito grande, portuária, que vinha gente de tudo quanto é lugar, que tinha seus deuses, sua maneira de ver o mundo, também a sua moral, e às vezes influenciava muito na maneira dos cristãos se relacionarem. E aí eles não entendiam, né, aquilo que Jesus pede, que a palavra de Deus pede para a gente, de vivermos a santidade de corpo e de espírito. E aí São Paulo diz, olha, isso que eu estou dizendo para vocês, não é para vos armar um laço, quer dizer, não é para tolher a liberdade, não estou colocando um cabresto, né? Não, mas é justamente para dar-lhes a liberdade. O que eu desejo é levar-vos para o que é melhor, para tirar vocês do pecado e levarem para o projeto que Deus tem para nós, levar vocês para o projeto que Deus tem para nós. E aí é bonito, né? A gente tem tantos testemunhos desses. Por exemplo, aqui na paróquia, quando eu era diácono aqui, teve um casal
que ele se preparou, esse casal, durante vários anos para o casamento e procuraram viver o namoro santo, o famoso namoro santo, né? Tiveram dificuldades, não é fácil. Mas por quê? Porque queriam viver a santidade de corpo e de espírito. E queriam se preparar para o casamento, para as núpcias, resguardando aquilo que tem de mais precioso, que é a própria intimidade, para oferecer para a esposa para o marido, no dia das núpcias. É algo tão incomum nos dias de hoje, né? Mas que é um ideal que a igreja nos propõe também. Por quê? Porque vem da palavra de Deus. E aí é tão bonito isso, por quê? Porque isso transforma as nossas relações, a nossa maneira de ver o mundo, de olhar para os outros, a nossa maneira também de pedir ajuda para o outro, não de utilizar o outro, mas de reconhecer a dignidade, o projeto de Deus na vida daquela pessoa. No caso deste casal e de tantos outros, também conheço alguns aqui da nossa paróquia, né? É muito bonito isso, porque um procura ajudar o outro a viver o projeto que Deus tem para ele na sua própria vida. Então são ideais que a igreja nos propõe, que a palavra de Deus nos propõe, para nos libertar de amarras que podem nos distanciar do projeto de Deus para nós. E é tão difícil isso, né? Porque a gente ouve tantas outras vozes. E aí era um casal de jovens, começaram a namorar quando eram ainda adolescentes. E aí diziam, até amigos, né, do grupo de oração, etc. Mas você não está aproveitando a vida. Como é que você vai ter certeza que é ela mesma, etc, né? E aí esses dias estava lendo uma reflexão do Frei Raniero Cantalamessa, aquele que faz as homilias, reflexões, prega retiros para o Papa. E aí ele disse assim: o casamento não é para curar a concupiscência. Quero dizer, essa dimensão nossa da sexualidade, que tantas vezes é um pouco difícil da gente equilibrar, não é para curar isso. O casamento é para curar a solidão. Olha quanta verdade que tem nessa frase, né? Não é para curar a concupiscência, mas o casamento é para curar a solidão. Porque acima de tudo, o que é o casamento, senão a partilha de vida? Um que se torna o melhor amigo do outro, se ajudam, se conhecem profundamente, de corpo e também de espírito, o interior, né? Sabe, só de olhar, hoje não acordou bem esse daí, né? Não vou nem falar muita coisa, porque já sei que vai para o trabalho meio emburrado, né? Mas quando chega em casa depois, foi tudo bem, etc, né? Por quê? Porque é a partilha de vida, é a cura da solidão. Então é essa a beleza da fé cristã, do projeto de Deus para nós, e que as mediações que nós temos nos ajudam a viver esse projeto de Deus na nossa vida. Enfrentar os pecados, às vezes a gente vai cair mesmo, mas aí tem o sacramento da reconciliação. Olha que coisa bonita. A gente encontra de novo a força do Espírito Santo para vivermos aquilo que Jesus nos pede. Então precisamos realmente, gente, ouvir a voz de Deus que fala conosco, rezar, encontrarmos-nos com Ele nas mediações que a igreja nos dá, sabermos que a igreja é a presença de Jesus entre nós e que nos ajuda a viver esses ideais tão bonitos na nossa vida. Por isso nós cantamos hoje tão bem no nosso salmo: não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Vamos cantar então este salmo, este refrão, pedindo para que o Espírito Santo de Deus nos ajude a termos um coração aberto às mediações, à presença de Jesus, à divindade que é tão grande, que se faz tão pequeno, porque nos ama profundamente. Cantemos juntos. Não fecheis